Boa tarde, a Globo mostra para você o Brasileirão, o nosso Campeonato Brasileiro que chega à 11ª rodada. Hoje tem jogo no Mangueirão, em Belém, Remo contra Vasco. Belém é um dos portais da região amazônica, norte do país, onde o Vasco volta depois de 5 anos a Belém. E agora o jogo com o público, né? Porque o Vasco jogou na pandemia em Belém, agora joga com casa cheia, hein? Expectativa de um público superior a 30 mil torcedores. Tem muito torcedor do Vasco. O Vasco é muito popular no norte do país. Estou aqui com o Richarlison, estou com o Roger, mas tem uma preocupação. A chuva. Se o jogo vai começar na hora certa, né? Falou em região amazônica, falamos em chuva, né? Principalmente nessa hora. Com a chuva eu não estou preocupado porque a gente está protegido. Eu estou preocupado com os repórteres. Com o André Lohan e com o Marcelo Correge. Existe até expectativa do jogo começar atrasado, né? Tudo bem, gente? Grande abraço para vocês. Olá, Rogério, muito boa tarde para você, boa tarde, Marcelo Correge, boa tarde, amigos que estão ligados na Globo. Olha, chuva forte aqui, diminuiu um bocado, mas o gramado ainda está muito encharcado e a gente apurou agora há pouco com o delegado da partida, o Flávio Goiano. A arbitragem, né, Correge, vai entrar agora às 4h30, vai fazer uma avaliação do gramado e a gente vai acompanhar isso porque pode ser que esse jogo seja adiado, né? Principalmente por causa das situações nas duas grandes áreas. Se a gente tiver como mostrar, nesse momento, a grande área à nossa esquerda aqui, pequena área, dentro do gol, os rodos funcionando muito porque ali no período mais forte da chuva realmente ficou muito encharcado. E o árbitro Rodrigo de Lima, de Pernambuco, está preocupado justamente com aquilo ali porque é a região onde o goleiro trabalha muito com os pés às vezes e isso atrapalha demais. Mas mesmo nesse setor de intermediária a gente vê muitas poças e realmente no momento a drenagem ainda não fez o trabalho dela. Mas o André já me avisou aqui que o responsável pelo gramado do Mangueirão é alguém que entende de futebol e ele está seguro por enquanto. Mesquita jogou no Remo na década de 1970, é o responsável pelo gramado e já disse que a drenagem é excelente e que a gente vai acompanhar então, né, esses minutos para saber se a gente vai ter bola rolando às 4h30 da tarde. É isso, lembrando que o superclássico do ano passado entre Flamengo e Botafogo aqui no Mangueirão teve o início adiado justamente por causa dessa chuva torrencial que geralmente acontece, e o André e todos os paraenses sabem muito bem disso, nesse horário do dia. Olha, Rogério, quero dizer que pelos paraenses esse jogo vai começar no horário 4h30 porque nós estamos acostumados com esse inverno amazônico. É o chamado inverno amazônico que vai de dezembro até maio, né? Já era para começar a parar essa chuva, choveu bastante durante o aquecimento, a chuva já deu uma aliviada. Olha a torcida do Vasco presente, o Vasco tem a 5ª maior torcida do norte do país. E os membros da arbitragem estão testando aí o gramado. Olha só, Richarlison, a bola está andando muito pouquinho, mas isso são imagens que a gente recolheu agora há pouco, né? Tá melhorando, devagarzinho está melhorando. Quem sabe começa com um pequeno atraso apenas de minutos, né? Até para a gente ver um jogo de qualidade importante para os dois, né, Richarlison? Boa tarde, Rogério, Roger, a todos que nos acompanham. E parece que... Tem novidade? Tem novidade? Pois é, Rogério, o delegado da partida, Flávio Goiano, acabou de chamar a gente aqui e informou que a partida vai começar às 5 da tarde por conta das condições do gramado. A gente vai continuar acompanhando aqui, né, Correge? É isso. É, atraso de meia hora, a notícia vai sendo atualizada. Olha como está a situação lá na pequena área. A vida do goleiro já é difícil, né? O goleiro já sofre, né? Imagina com a situação da pequena área desse jeito. O Correge trouxe a lembrança, né, do Supercopa de 2 anos atrás, ou foi ano passado, né? Flamengo e Botafogo. A gente estava em Belém fazendo esse jogo. O Correge falou que atrasou o início. Não atrasou o início. O jogo começou e no meio do primeiro tempo parou por causa de um temporal absurdo. E aí sim voltou a se jogar logo em seguida. Mas a drenagem funcionou bem, porque o que caiu de água naquela vez, eu acho, porque a gente está aqui acompanhando pelas imagens já que nos são concedidas desde bem antes da nossa entrada aqui na transmissão. Eu acho que hoje está chovendo bem menos do que choveu daquela vez. Eu acho que já a gente pode ter jogo bom. Richarlison, eu quero saber a sua opinião, porque a gente já viu árbitros liberarem jogos em situações até piores, mas o árbitro está preocupado com a qualidade do jogo, né? Pelo isso jeito. Aí, Rogério. Eu acho que para o espetáculo, quanto menos água tiver, melhor, né? E parece que os dois treinadores sabiam que ia cair essa chuva, né? Porque no meio de semana pouparam seus titulares para estarem 100% fisicamente prontos. Mas eu espero um grande jogo mesmo com essa chuva, Rogério.
Não sei se agora com essa chuva, Roger... É um cuidado com os jogadores, né? Porque quanto mais molhado, quanto mais poça, o contato, gente que escorrega, desliza no gramado, às vezes, né? Troca chuteira, né, Roger? Não, exatamente, para você evitar lesões mais graves, contatos mais fortes. Então, é prudente. É prudente que você espere um pouquinho, que essa drenagem funcione. Obviamente, um pouquinho mais encharcado aqui ou ali, mas que a bola role, que você consiga ver um bom jogo de futebol é importante para todo mundo, para quem assiste, para quem trabalha, para quem está no entorno. Então é muito prudente que espere um pouquinho. Está chovendo ainda na cidade de Belém, capital do Pará, chovendo bastante. Nessa época do ano chove principalmente à tarde. Parece que chuva tem horário marcado. 2 da tarde, 4 horas. É marcado depois da chuva, né? Depois da chuva da tarde, assim, né? Em Belém, que fala, rapaziada, vamos jogar aquela peladinha, tá bom, depois da chuva a gente se encontra em tal lugar. É isso. Rogério, mas daqui a pouco vai parar e a bola vai rolar. Diga, André. O Remo vem com um desfalque importante para esse jogo. O meio-atacante Iago Pikachu tomou cartão vermelho na partida contra o Grêmio e está suspenso. Com isso, o técnico Léo Condé vai promover algumas mudanças nesse meio-campo da equipe azulina. E David Braga entra no time, mas acabou trazendo ali também junto com ele a companhia do Zé Welles. O Zé Ricardo, que estava cotado para entrar nesse jogo, acabou sendo... vai ficar como opção para o decorrer dessa partida. A gente bateu um papo antes com o Léo Condé e ele falou sobre essa ausência do Iago Pikachu, que é o artilheiro da equipe na temporada, com 4 gols marcados até aqui. É complicado, é o nosso calendário, né? Ele é muito complexo, né? São muitas competições, muitos jogos. É quase que impossível você jogar todas as partidas quando você está envolvido em muitas competições com a mesma base de equipe. E acaba você tendo que priorizar algum tipo de competição. O Campeonato Brasileiro, com certeza, para todos, nesse momento é a competição mais importante. Então, acho que tanto o Vasco quanto o Remo teve que fazer assim. Que bom que a gente conseguiu no meio da semana, mesmo com a equipe, digamos assim, que nesse momento está à reserva, a gente conseguiu vencer. Mas, com certeza, o foco, tanto nosso quanto do Vasco, era para essa partida de hoje. E tenho certeza que vai ser uma partida bastante movimentada. Palavra do Léo Condé, técnico da equipe do Remo. Olha a torcida do Remo presente, vibrante, né? Naquele pique, naquele entusiasmo, já que o Remo está voltando à elite do futebol brasileiro nessa temporada. Deu tempo até, Richarlison, do técnico olhar para cima, conferir a previsão do tempo e talvez até mudar a escalação, né? Botar um cara mais pesado, né? Você tem que jogar conforme o clima e o jogo te pede, né? A princípio parecia que era o Zé Ricardo, que seria esse volante do lado do Zé Wellison. Ele coloca o Braga, que é um jogador mais físico, né? Mais forte fisicamente. E põe o Jajá no lugar do Pikachu, né? Tentando colocar o Vasco um pouquinho mais para o campo defensivo. Vamos ver se funciona, né? Porque o Vasco também vem com algumas mudanças, né? Vamos saber com o Marcelo Correge mudanças no Vasco para esse jogo. O Vasco jogou no meio da semana na Argentina. Agora está no norte do Brasil, Correge. Mas são 2 times bem distintos, né? O que jogou pela Sul-Americana e o que vai jogar pelo Brasileirão, né, Correge? Exatamente, Rogério e amigos, times completamente diferentes. Renato Gaúcho sequer viajou para a Argentina, isso gerou alguma polêmica, inclusive a Conmebol pensa em abrir um processo disciplinar contra o treinador do Vasco por ter se ausentado de uma partida importante para o calendário deles, o calendário do Vasco também, mas no planejamento do Vasco, esse deslocamento na semana, indo para a Argentina e depois vindo para Belém do Pará, onde o time chegou na quinta-feira, era algo inexequível, impossível de ser feito. Então, Renato Gaúcho e sua comissão técnica optaram por priorizar nesse momento essa partida pelo Campeonato Brasileiro. Renato começou no Vasco de uma forma muito animadora, conseguindo resultados, ajeitando o setor defensivo do time rapidamente depois da saída de Fernando Diniz, mas nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro o time não venceu, empatou de um jeito traumático com o Curitiba lá no Couto Pereira, aquele gol no finzinho da partida de empate do Curitiba, e sofreu uma virada no clássico contra o Botafogo em São Januário, vitória do Botafogo por 2-1. Mesmo assim, para o jogo de hoje, o técnico Renato Gaúcho traz aquela equipe que enfrentou o Botafogo em São Januário na última rodada do Campeonato Brasileiro, com uma diferença: a entrada do Paulo Henrique na lateral direita no lugar do Puma Rodrigues, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Vamos ouvir o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, na chegada aqui ao Mangueirão, em Belém do Pará. Bom, a gente sempre procura, né, aproveitar o máximo de tempo que a gente tem, apesar que o tempo é muito curto.
A cada 3 dias a gente sempre tem um jogo, não necessariamente só pelo brasileiro, mas em outras competições. Mas o importante é que a gente procurou aproveitar bem essa semana. Preparamos o time, procuramos corrigir algumas falhas que a gente cometeu, principalmente diante do jogo do Botafogo. Hoje a gente sabe que é um jogo importante, mas um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro, onde o adversário também precisa sair da situação incômoda do campeonato. Enfim, preparamos o time e esperamos que a gente possa sair daqui com um bom resultado. Palavra do Renato Gaúcho, técnico do Vasco. Olha só, a arbitragem está em campo, está testando o gramado, ó. E aí a boleirada aqui, ó, o Richarlison e o Roger fazem a avaliação também, ó. Já tá rolando um pouquinho mais. Dá para começar, né, Roger? Dá. Não, mas como eles falaram 5 horas, eles já... O marcador tá topando. É óbvio, né? A bola desliza menos. Aí ele tá aqui... Olha lá, ó, deu joinha. Pra dar uma chegadinha, né? Rick gostava de dar uma chegadinha também. Quando a bola é um pouquinho mais parada, é melhor para ele. Mas em relação ao Vasco, Rogério, primeiro sobre a polêmica, né? Do Renato não ter ido. Eu não gosto, tá? Eu adoro o Renato como pessoa e como treinador. Adoro. Mas eu acho que nesse ponto ele dá uma vacilada. Ele já fez isso no Fluminense, fez no Grêmio. Eu acho que não estar à frente de um jogo de Sul-Americana, com os jogadores que foram, eu acho que você desprestigia um pouquinho a galera que vai lá. Tudo bem, ele tinha que treinar, é importante, mas dava para ele treinar aqui na quarta, pega um voo depois, vai lá, faz o jogo e volta. Mas tudo certo, pelo menos ele treinou a semana, ele achou que era importante esse treino, até de entrosamento, porque é o início dele de trabalho no Vasco, e a gente espera uma evolução. Contra o Botafogo não foi um bom jogo, ele mantém o time, só troca a lateral direita por necessidade. Vamos ver se o Vasco... ele aumenta um pouquinho o rendimento do que vinha e do que fez contra o Botafogo. Como o Tim Maia, né, não foi no último, mas vai tentar dar o show hoje. Né? Hoje tem Remo contra Vasco. E será que começa daqui a pouco? Porque a gente viu a arbitragem está mais animada aí. André, Marcelo corrige. É isso, André, você notou o joinha do Rodrigo Lima no mesmo instante que o Richarlison falou lá no estúdio e eu vi aqui também. Ele gostou do que viu, inclusive antecipou um pouquinho a previsão inicial. Exato, conversamos agora com o árbitro da partida, a previsão agora é para começar às 10 para as 5 da tarde, ou seja, vai começar um pouquinho antes das 5 horas que estava previsto por conta da drenagem, que está funcionando muito bem e a chuva também deu uma trégua aqui, viu, Rogério? É o chamado inverno amazônico, tá caindo chuva e bastante, né? Mas aí deixa em relação ao que estava, né? Uma hora atrás, mas deixa melhorou. Os treinadores loucos, né? Porque aqui aquece, 10 segura. minutos, E o 15, preparador físico, 15, então? 15 minutos que a gente está no ar, a gente já recebeu que ia começar na hora 4h30, depois foi para 5 horas da tarde, aí volta para 4h50. Como é que prepara isso tudo, né? Acelera o aquecimento, diminui, o treinador fala um pouco antes, fala depois. Tá uma loucura lá. Vamos ver a classificação para saber quem está em situação perigosa já na tabela, quem está sonhando um pouco mais alto na tabela de classificação. A gente tem na liderança do campeonato o Palmeiras, né, com 25 pontos. São Paulo e Fluminense estão com 20 pontos na tabela de classificação do campeonato. O Flamengo tem 17, Bahia 17, o Atlético Paranaense 16, Coritiba 15. A gente vai achar o Vasco na 12ª posição com 12 pontos. O Vasco, se vencer, Richarlison, pode ganhar 5 posições na tabela. Enquanto que o Remo está em 18º lugar, antepenúltima posição. Se ganhar, sobe uma posição, não sai provavelmente da zona de rebaixamento pelo número de gols marcados, mas já começa a vislumbrar. Põe a mão na maçaneta para sair da zona de rebaixamento se vencer o Remo. Lembrando que a bola já está rolando para o jogo entre Vitória e São Paulo, lá no Barradão, está 0-0. Então essa classificação já está atualizada, né? Lá no Barradão, em Salvador, o contraste, né? Um dia sem chuva e 7 minutos de bola rolando, Richard. Independente disso, Rogério, eu acho que para o Vasco é vencer fora de casa. O Renato Gaúcho ainda não conseguiu essa vitória. E os 3 pontos, com certeza, após a derrota contra o Botafogo, seria ótimo para o Vasco. E para o Remo, é resgatar aquilo que ele fez contra o Bahia. Aí em casa, aí o último jogo do Brasileirão, 4-1. Então, assim, é um jogo importante para os dois. Os 3 pontos é importante para as duas equipes hoje. E olha só quanto torcedor tem do Vasco no Mangueirão, enquanto o Vasco já vai se dirigindo para o campo, o jogo vai
pelo jeito, começar daqui a alguns minutos. Eu queria falar com você também, Roger, sobre essa força que tem os times cariocas no norte do país, né? Você jogou lá, e um carinho genuíno, um torcedor que não vê sempre de perto o time, né? Tá muito entusiasmada a torcida do Vasco em Belém. O Vasco, ele tem uma força em todos os estados do Brasil, né? Gigante no cenário nacional. Obviamente, na região norte, você condensa ainda mais esse tipo de torcedor, né? Porque Belém e ali região do norte do país, quando vai jogar também na Arena da Amazônia, a torcida do Vasco é gigantesca. Então o Vasco é abraçado em qualquer lugar do Brasil. Qualquer ponto do Brasil que vai o Vasco, ele é abraçado pelo seu torcedor. Você falou que o Vasco não ia há 5 anos em Belém, né? Ele vai jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro, terça-feira que vem, na outra, contra o Paysandu, também no Mangueirão. Então vai 2 vezes. Que pena que não joga já nessa, né? Porque dava para ficar lá, né? É uma viagem mais longa, tal, a logística ia ajudar. Mas vai ter que voltar no Rio de Janeiro para depois voltar a Belém para jogar a Copa do Brasil lá. Você vê que os jogadores entraram no aquecimento, né? Um novo aquecimento, segundo aquecimento, porque a bola rola daqui a pouco. Né? Possivelmente uns 5 minutinhos para 10 minutinhos para dar uma reaquecida. É importante, Rogério. Tem que pensar na integridade física do atleta também, porque se você não tiver um bom aquecimento, qualquer pique, o campo está mais encharcado, mais pesado, pode acarretar alguma lesão desnecessária. E já entra uniformizado, porque dali já fica para o início da partida, né? Para entender como está o gramado. Porque quando eles estavam porque quando eles estavam fazendo o aquecimento, eles estavam com o gramado totalmente encharcado. Então é entender até o tipo de chuteira que vai utilizar, qual que está funcionando, qual que é o escorregamento, qual tipo de tração ela vai te dar diante de um gramado mais molhado, né? A gente está ansioso para o jogo começar e ansioso também para o principal evento do futebol mundial, que é a Copa do Mundo. A Copa que começa no 11 de junho, né? Daqui a 61 dias. E tem um conto de Copa para você conhecer um pouco mais da paixão do torcedor em relação a essa incrível competição. Copa do Mundo é bom demais. Todos nós temos histórias para contar de Copa do Mundo, não é verdade? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quadro Contos de Copa. Dona Eliana, essa fofura aqui, nascida quando, Dona Eliana, perdão da indelicadeza? 1945. Então, fazendo uma conta aqui que a gente já produziu aqui para saber, 80 anos, com todo respeito, uma gata. Obrigada. 17 Copas do Mundo. Ela não tem um conto, ela tem contos de Copa pra gente. O dia que o Brasil foi campeão do mundo em 58, a senhora não fazia ideia do que estava acontecendo? Não. 62 também não? Eu estava no colégio interno. Quando eu saía para almoçar na casa dos tios, é que eu ficava sabendo. O povo não soltava fogos naquela época, não? Não. É mesmo, é? O Brasil é bicampeão mundial de futebol. E só a Copa de 70, que eu comecei a ver a Copa pela televisão, que foi televisionada pela primeira vez. Aí me apaixonei pelo Pelé. Mundial de futebol. Viveu tudo que a nossa seleção viveu nas Copas, ela esteve presente. Ela vai ser o talismã da gente. Se Deus quiser. Ela é penta, ela verdadeiramente é penta. Vem aí a Copa do Mundo e o Brasil unido em torno de mais uma Copa do Mundo. Já já tem Remo e Vasco para você aqui na Globo. A bola rola já já. Gente, tem uma enquete aí. Qual é o adversário mais difícil do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Marrocos, Haiti, Escócia? Você pode votar também, Richarlison. Como é que está no momento aí? Quem está liderando? 96,81% Marrocos. A galera sabe, Eu tô com a galera. Foi semifinalista, né? Uhum. E perdemos para Marrocos nesse ciclo de Copa do Mundo. Verdade. Então é um adversário muito difícil. E a primeira fase é importante para a gente fugir do adversário melhor da outra, do outro grupo que a gente vai enfrentar, né? Que possivelmente é de Holanda, Japão e Tunísia. Esses dois, Japão e Tunísia, a gente não ganhou nesse ciclo. Perdemos para o Japão e empatamos com a Tunísia. Ainda tem a Suécia, né? De um artilheiro que é absurdo, tal do Gyökeres, né? Uhum. É isso mesmo. Você vai votando também. A gente lançou a enquete no Bora Pro Jogo, mas está valendo, né? Olha só, o Vasco está no aquecimento, mas a equipe do Remo não. Se está aquecendo, está aquecendo. Tem mais 7 minutos. Alguma profundeza do estádio aí, viu, Richarlison? Se você observar, tem 7 minutos, né? Mas vamos ver as informações lá, né, Rogério? Previsão do tempo, né? Com André Lohan e Marcelo Correge. Melhorou, piorou?
chove pouco, mas continua chovendo. Rogério, o gramado também já está um pouquinho mais, menos encharcado. A gente estava dando uma olhadinha, espiando ali o túnel onde ficam os jogadores. Eu não vi ainda os jogadores do Remo, tentei conversar aqui com o staff do clube para saber se eles fizeram esse aquecimento no vestiário ou se eles vêm para o gramado, mas eles ainda não passaram essa informação para a gente. Tá chovendo menos, né, Corrégio? Menos. Ainda chove consideravelmente, mas não a ponto de encharcar esse gramado que, como a gente já adiantou, tem uma drenagem muito eficiente. E o detalhe é justamente nesse momento notar a diferença de abordagem das duas equipes de preparação física. Do Remo deixando o time lá dentro, a gente nem sabe se o aquecimento acontece normalmente lá dentro, e do Vasco trabalhando aqui o Daniel Félix, que é o preparador físico dessa comissão técnica do Renato Gaúcho. Ele até se mostrou um pouco irritado com a decisão de adiantar um pouco o horário de 5 da tarde para 4h50, como a gente adiantou aqui e como vocês notaram aí no estúdio. Mas ele está fazendo um trabalho de campo reduzido com titulares e reservas nesse momento lá no campo. Então, a gente, em breve, deve ver o time do Remo subir aqui. Agora, faltando 5 minutos para o início da partida, chama a atenção o fato de o Remo não estar posicionado aqui para já começar o protocolo da CBF para o início da partida. Pois é, Corrégio, mas não há como negar também que o Remo pode ter feito esse aquecimento no vestiário, tem área técnica para poder fazer isso com conforto e tranquilidade. A gente está vendo alguns integrantes do staff do Remo vindo com bolas aqui. Pode ser que o Remo tenha optado realmente em fazer isso no vestiário. Agora, o fato é, essa estratégia, né, fica mudando o tempo todo, porque uma hora o jogo passou para... Era 4h30, passou para 10 para as 5, passou para 5, então a gente também vai se adaptando aí, né, essas mudanças de horário do jogo. E o delegado da partida está ouvindo um bocado. Toda vez que ele vai passar uma informação nova para as comissões técnicas, a gente vê a reação das comissões técnicas irritadas e ele tendo que ouvir ali e repassar a posição do árbitro da partida, o Rodrigo de Lima. É isso, Rogério. É aquela frase, qualquer coisa reclama com o delegado. Vai lá com o delegado que ele resolve. Os times costumam entrar em campo no Campeonato Brasileiro faltando 8 minutos para a bola rolar. Veja que o árbitro está ali, ó, protegido da chuva. Não, tem que ver se o Remo recebeu essa informação, né? Vai ver que chegou para um, o e-mail chegou para um, não chegou para outro. Ou então falou, vou acatar a primeira informação que chegou, que é de 5 horas. Mas eu acho que o Remo está lá dentro do vestiário, fazendo o aquecimento lá, porque já conhece o campo, não, chove sim, direito aí. Mas a questão é que você precisa estar pronto para entrar no gramado entendi. 8 minutos antes da bola rolar, porque tem protocolo, tem hino, tem essas coisas, e até agora o Remo não entrou ali. Mas eu tô com você, o Remo não precisa conhecer o gramado. Joga todo dia aí, tá todo mundo de core salteado, sabendo que esse gramado fica mais molhado, mais pesado, mais fofo. E hoje o cara da irrigação e da drenagem vai ter que ser o craque do jogo, né, Richardson? Trabalhando muito. Richardson, o que atrapalha na prática? Fica até distante da preleção que o técnico deu lá no vestiário, no caso do Vasco, né? Ele deu a preleção tem quase 1 hora já. Rapidamente o jogador tem que saber se a bola está rolando com mais qualidade ou se ela está ficando na posse. Ele tem que ter um entendimento rápido para não ser surpreendido. Principalmente quem joga na defesa, né? Se está ruim, tem que dar o balão, tem que levantar ela um pouquinho mais alto para não correr esse risco. Agora, isso é 5 minutinhos, 10 no máximo, você já tem que estar ligado, Rogério. Roger, são duas equipes com objetivos diferentes no campeonato, né? O Remo está voltando à elite do futebol brasileiro, o torcedor já está acostumado, né? Quem volta quer a permanência, né? É a luta do Remo. E o Vasco está almejando chegar um pouquinho mais para cima na tabela. Começou bem aí com o Renato Gaúcho, agora caiu um pouco de rendimento. Vê potencial nas duas equipes para atingirem os seus respectivos objetivos, Roger? Eu vejo. Eu acho que o Remo melhorou muito depois da chegada do Condé. Eu acho que organizou de vez essa equipe do Remo. Tem jogadores importantes, experientes, e já jogaram Série A, por mais que o Remo tenha estado fora mais de 30 anos da Série A. Você tem Pikachu, você tem Marlon, você tem Aleph Manga, você tem o Talhari, você tem jogadores que conseguem administrar bem esse tipo de pressão jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. É o Ellison. E com a organização que o Condé consegue trazer as suas equipes, eu acho que o Remo é um bom candidato à permanência, assim. Vai sofrer, obviamente, até porque o campeonato não é tão fácil. E a logística do Remo é mais difícil. Em relação ao Vasco, eu acho que o Renato dá um pouco mais de tranquilidade, mais de paz emocional que o Vasco estava precisando. Não é o time dos sonhos ainda do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que ir no mercado no meio do ano, tem que mexer nesse elenco, dar um pouquinho mais de qualidade, se quiser alçar voos maiores. Mas para o que o Vasco tem hoje, eu acho que é um time que consegue estar mais longe de uma zona de rebaixamento, trabalhar com tranquilidade, mas ali de meio de tabela. Não vejo esse elenco do Vasco brigando por exemplo, vaga em Libertadores. É um time para ficar meio de tabela. Se quiser alçar
voos maiores, eu acho que tem que se qualificar no meio da temporada quando a janela abrir. O Vasco está muito afim de jogo, né? Está no campo já há algum tempo no aquecimento. Olha a torcida do Remo também presente. O que dá para afirmar que não vai começar 10 para as 5, né? A previsão era começar ali, o jogo. O Rangel apareceu ali. Agora apareceu ali na esquerda o time do Remo. O Remo vai para o protocolo de 5 horas, do jogo de 5 horas, começando às 5, né? O árbitro está o tempo todo olhando para o relógio, o árbitro mesmo, a gente viu ele por ali, tranquilo, não apressou ninguém, né? Então, acho que ele também está contando com o jogo às 5 horas. Os jogadores do Vasco vão descer agora ali para aquele hall, né? Que dá acesso no túnel, né? Mas é só para cumprir o protocolo. Exato. Musiquinha da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol e entrar em campo, né? É isso, né? Os times já vêm aí, já estão pintando na boca do túnel, né? Todo mundo tirando foto, os mascotes. Agora parece que é para valer, né, André e Corrégio? Rogério, os jogadores do Remo já estão entrando no gramado, vai iniciar o protocolo, confirmado, né? O Remo fez o aquecimento no gramado, conversei aqui com o preparador físico da equipe, o Remo trabalhou com o jogo iniciando às 5 horas da tarde, então vai começar a bola, daqui a pouco começa a rolar aqui no Mangueirão. E o curioso, André e amigos, é que o time do Vasco que estava ali fazendo o aquecimento no gramado em campo reduzido, com os titulares ali divididos pelo Daniel Félix, que é o preparador físico, recebeu a informação de que para rolar o protocolo corretamente, eles tinham que voltar ao túnel e subir junto com os jogadores do Remo. Aí ficou todo mundo olhando assim, mas precisa mesmo diante dessa situação? Precisa. Lá foram eles para dentro do túnel e daqui a pouco vem os dois times juntos aqui pro gramado do Mangueirão. Finalmente, Rogério, vai rolar a bola. É isso, gente. Vitamina C aí para todo mundo. O jogo agora finalmente vai ter o seu horário confirmado, né? Para 5 horas, Remo e Vasco. Você que ligou a TV agora, estava imaginando, já tá rolando a bola lá para Remo e Vasco. O jogo teve um pequeno adiamento, né? Um atraso em virtude da chuva que cai forte no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Hoje pela manhã não choveu na capital paraense, mas a chuva chegou forte na hora que as equipes estavam no aquecimento. Veja que os garotinhos, os mascotes, vão entrar em campo com as equipes, né? Mesmo com essa chuva, né? O Remo vem de uma sequência de jogos no Pará, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também pela Copa Verde. E o Vasco veio da Argentina, o Vasco vai viajar 15.800 quilômetros nesse mês de abril. E agora sim vem para o campo o Remo, vem para o campo também o Vasco no estádio Mangueirão, em Belém, para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. É a 11ª rodada do nosso Brasileirão. Dentro do protocolo, né? Os times têm que se apresentar, estarem prontos para entrar no gramado 9 minutos antes da bola rolar. Então, exatamente diante daquilo que o Remo recebeu de informação ali atrás, né? Que o jogo começaria às 5 horas da tarde. O público é muito bom, a expectativa é de um público superior a 30 mil torcedores para esse jogo entre Remo e Vasco. No jogo entre Remo e Fluminense foram 26 mil pagantes. Faz um mosaico a torcida do Leão Azul, né? O time azulino, como é conhecido o Remo. Do outro lado, o Gigante da Colina. Passamos de um quarto do Campeonato Brasileiro. O Remo jogando diante da sua inflamada torcida. O Vasco, que tem uma das maiores torcidas do norte do país, está representado também no estádio Mangueirão, em Belém. Uma bela festa, hein? Que fazem as duas torcidas no estádio Mangueirão, em Belém. Bem-vindo à selva, né? Diz o mosaico. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. A execução do hino brasileiro.
É o Campeonato Brasileiro, abertura da rodada, rodada 11. E agora o hino do Pará. O Remo podendo ganhar uma posição na tabela. O Vasco podendo subir 5 posições na tabela de classificação. Vamos saber como jogam as duas equipes. Vamos lá, a escalação do Leão Azul, alô torcida azulina. O Remo vem escalado com o goleiro Marcelo Rangel, número 88, na terceira temporada dele pela equipe do Remo. Na direita, Marcelinho, 79. Marlon, o capitão da equipe, número 13. Chamba, número 18, um camaronês que tá brilhando, hein? Mike, número 98. O Remo tem no meio campo Zé Wellison, 28. Primeiro volante, Patrick, número 8. David Braga, número 26. No ataque da equipe paraense, Jajá, 37. O centroavante Gabriel Talhari, número 19, e o Aleph Manga, o conhecido Aleph Manga, número 11. O técnico é o Léo Condé. Você vê as opções do banco da equipe do Remo, lembrando que o Remo não tem hoje o Pikachu, que foi expulso na última rodada, está cumprindo suspensão. Não joga pelo Remo hoje. E a escalação do gigante da colina. Como vem o Vasco? Alô, torcida Cruz Maltina. Léo Jardim, o goleiro número 1. O Vasco tem também na defesa Paulo Henrique, 96. Saldívia, número 4. Robert Renan, número 30. Cuiabano, 66. No meio campo, o Vasco vem com Barros, 88 pelo meio. Tietê, número 3. Thiago Mendes, o capitão da equipe, 23. É o meio campo marcador. Rojas, número 10, escalado mais pela direita. David, agora é centroavante, número 7. E o Andrés Gomes, o insinuante Andrés Gomes, número 11. Na equipe do técnico Renato Gaúcho, você vê também as opções de banco. Jogadores de ataque ali como Marino, Adson, Brenner, Spinelli, que podem pintar durante a partida. A arbitragem é do Rodrigo José Pereira de Lima. Lá ele com a bola do jogo. Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra são os assistentes. O quarto árbitro também está por ali, o Lucas Caneto Belotti. E a arbitragem de vídeo a cargo do Pablo Gonçalves Pinheiro. O Caio Coroa, lá os capitães, o Marlon e também o Thiago Mendes. Ganhou no TOS ali o Thiago Mendes, o capitão da equipe do Vasco. É o Remo jogando em casa, o Vasco com apoio também da sua torcida no norte do país. É um bom público, um bom jogo. 25 mil ingressos vendidos antecipadamente. E aí a gente sabe que vai ser um pouco mais do que isso. A presença de público no estádio Mangueirão, em Belém. Mangueirão não é de mangueira de água não, viu, Roger? É de mangueira, pé de manga, né? Exato. É a cidade das mangueiras, Exato. Mas tá combinando hoje, né? É água para todo lado. Mas é isso, bom que já deu uma diminuída na chuva, o campo está em condições de receber esse bom jogo, a torcida fazendo uma festa danada dos dois lados, né? Torcida do Remo, torcida do Vasco. Olha a quantidade de vascaínos que temos. Tomara que tenhamos dentro do campo um bom jogo. Você viu torcedores com a camisa do Vasco e a bandeira do Pará. Então são paraenses que torcem para o Vasco, né? O Vasco vem no meio campo, Richarlison, com Barros, Tietê e Thiago Mendes. É um meio campo forte, de contenção. É um trio que o Renato está começando a colocar várias vezes. Era o Hugo Moura que fazia esse primeiro volante, agora é o Cauã Barros que ganhou a oportunidade. Mas é um meio campo combativo, um meio campo que se entende bem. Acima de tudo, tem dois jogadores que estão fazendo esse time do Vasco evoluir. Tietê e Thiago Mendes. Esse atraso não diminuiu o entusiasmo da torcida, né, Marcelo, André? Não, Rogério. Inclusive, falando sobre o mosaico que a torcida do Remo exibiu aqui no Mangueirão, é uma homenagem ao Guns N' Roses, que vai fazer um show aqui mesmo em Belém,
no dia 25 de abril aqui no Mangueirão, ou seja, a tradicional música da banda norte-americana Welcome to the Jungle, né? Bem-vindo à selva, foi lembrada aqui no Mangueirão. E disseram que a carga do Vasco era de 10%, só tem mais aqui no Mangueirão, viu, Rogério? Mesmo com o ingresso a R$160. Tem muito torcedor do Vasco, a paisana aí também, né?